Olá! Nessa parte 3 da disciplina do conteúdo, a gente vai trabalhar os contadores assíncronos, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são contadores, os contadores assíncronos crescentes, divisão de frequência, contadores com um módulo menor do que 2 na n, contadores de década, contadores assíncronos decrescentes, CIs de contadores assíncronos e um pouquinho sobre o atraso de propagação. Entender o que é isso e como é que ele acontece. Tá? Então, o que são contadores? Contadores são circuitos digitais que variam o estado, né, sob o comando de um clock. Então, tem um sinal de relógio, um sinal que determina essas transições. E eles variam de acordo com uma sequência pré-determinada. O que é essa sequência pré-determinada? O número de contagem dele. Né? Então, a gente pode dizer que um contador ele é feito para contar, né? Para executar uma sequência. São utilizados principalmente para contagem e divisão de frequência. Então, a gente usa muito contadores também para fazer divisão de frequência. A gente contar um número de pulsos, né? E a gente consegue fazer divisão de frequência. Esses sistemas, ou esses contadores, eles são divididos em duas categorias, os assíncronos e os síncronos. Esse termo assíncrono e síncrono está sempre relacionado à visão do clock desses sistemas. Tá? Então, continuando, os contadores assíncronos crescentes. Né? Vamos pensar num contador crescente. O contador crescente é um contador que vai de 0 até um valor final de contagem, o valor que ele consegue atingir. Então a gente vai projetar um circuito lógico sequencial que a cada ocorrência da borda ativa de clock, e nesse caso aqui, né, que borda que a gente tem aqui? A gente tem uma borda de descida, porque a gente tem esse triângulo, que significa que ele é ativo na borda, e essa note aqui na entrada indica que é na borda de descida do clock. Tá? As saídas D, C, B e A, elas se comportam conforme o que a gente apresentou aqui. Ele é um contador crescente, ele vai de um valor menor para um valor maior, então de 0 até 15, no caso desse contador de 4 bits, né? Eu estou pensando no fundo de escala dele. Então, o que a gente pode observar de cada bit, né? O bit A, que é o menos significativo. Cada vez que eu tenho uma borda de clock, eu vou alterar esse nível lógico. Então, quando eu tenho uma borda ativa, ele vai de 0 para 1, de 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0. Então, isso acontece a cada borda de clock. No bit B, a gente tem o comportamento onde o bit B ele tem metade da frequência observada nesse outro bit. Né? E o que acontece? Toda vez, se a gente perceber que toda vez que o A passa de 0 para 1, de 1 para 0, desculpa, toda vez que a gente passa de 1 para 0, eu tenho uma alteração aqui. Então, ó, quando eu passo de 1 para 0, ele muda para 1. Quando eu passo de 1 para 0, ele muda para 0. Quando eu passo de 1 para 0, ele muda para 1. Então, esse B está alterando o valor, ou seja, está mudando toda vez que eu tenho no A a mudança de 1 para 0. Olhando o bit C, a gente vê que a frequência de variação dele é metade da frequência de B, e a gente pode perceber o mesmo comportamento anterior. Ó. Sempre que eu mudo de 1 para 0, então sempre que eu tenho o estado anterior, né, o bit anterior a ele, mudando de 1 para 0, ele está alterando seu estado. Então, ó, de 1 para 0 ele altera, de 1 para 0 ele altera, e de 1 para 0 ele altera. E, finalmente, o bit D, que é o bit mais significativo, né? Ele tem o comportamento de ter metade da frequência que a gente tinha no bit anterior a ele, que é esse bit C. Né? E, de novo, a gente enxerga aquele comportamento. Sempre que eu passo de 1 para 0, e isso acontece nesse momento aqui, ele vai alterar o seu valor. Né? Até aqui ele era 0, quando esse aqui mudou de 1 para 0, ele alterou o seu comportamento. Tá? Então, como é que fica a forma de onda para esse circuito? Né? Olha só, toda vez que o clock tem um perfil ativo, toda vez que ele desce, nesse caso, eu altero esse sinal aqui. Toda vez que esse daqui desce, eu altero esse de baixo. Toda vez que esse daqui desce, eu altero ele. E toda vez que esse daqui desce, eu altero também esse de baixo.
né? Então, que circuito que a gente usa isso? Que tipo de flip-flop que a gente já viu que eu consigo, a cada borda ativa, nesse caso uma borda de descida, fazer uma alteração na sua saída. Ele muda o estado da sua saída para um estado ao contrário do que eu tinha antes. Se a gente lembrar, quem faz isso é o flip-flop tipo D, ou o flip-flop JK configurado como flip-flop tipo D, com as duas entradas iguais e em 1. Então, o JK configurado com essas entradas em 1, ele está configurado como flip-flop tipo T, no modo de troca. Lembra? Para a gente fazer a relação, flip-flop tipo T, aquele T a gente pode relacionar com troca, e quando eu tenho o sinal de troca ativo, a gente vai alterar a saída quando a gente tem borda de clock. Então, toda vez que eu tenho uma borda de descida de clock, eu altero esse valor. Para o próximo estado, outro flip-flop tipo T, e assim eu tenho todos os valores que eu preciso, né? Cada vez que eu tenho uma borda de clock aqui, ele altera o valor. Cada vez que eu tenho uma borda de clock aqui, ele altera o valor. E assim sucessivamente. Aqui a gente também pode entender do que vem o nome assíncrono dele, né? Ele é assíncrono porque o clock só está sincronizado com esse primeiro flip-flop. Os outros não recebem o clock principal, eles recebem o sinal que vem desse flip-flop anterior. Tá? Então, eu não tenho o clock sincronizado em todos eles. O clock ele acontece de forma não síncrona. Certo? E aí está a nossa explicação. Tá? Aí a gente pode pensar no projeto, né, de um contador assíncrono crescente. Se o flip-flop ele é sensível à borda de descida, a saída Q do flip-flop é ligada no clock do próximo flip-flop. A contagem fica registrada nas saídas Q. Se ele for sensível à borda de subida, né, se aqui no lugar de um flip-flop ativo na borda de descida a gente tiver um flip-flop tipo na borda de subida, a gente vai usar a saída Q barra do flip-flop ligada no clock do próximo. E a contagem vai continuar sendo registrada no valor de Q. Beleza? Então aqui, né, só para a gente saber utilizar, né, quando a gente tem borda de subida ou borda de descida. Então vai mudar a saída que a gente vai utilizar para poder gerar esse outro sinal. Tá? Vamos pensar agora num flip-flop, num contador assíncrono decrescente. Se o flip-flop é sensível à borda de descida, a saída Q barra vai ser ligada no próximo flip-flop, e a contagem vai ficar registrada em Q, e se ele fosse sensível na borda de subida, a saída Q vai estar ligada ao próximo flip-flop. Tá? Então, se a gente voltar aqui na nossa figura, deixa eu voltar lá onde a gente tem todos os valores, olha só, quando a gente tem ele no modo crescente, o que a gente tem? Sempre que ele muda de 1 para 0, eu tenho uma alteração. Né? Então, de 1 para 0 ele altera, de 1 para 0 altera, então, mesma coisa. Se eu quero fazer um decrescente, ele vai contar nesse outro sentido aqui. Né? Ele vai de 15 para 14, para 13, 12, 11, 10, 9, assim sucessivamente. Se a gente olhar o comportamento, a gente tem ele alterando o valor de saída sempre que esse meu valor ele muda de 0 para 1. Né? Então, se a gente tiver um flip-flop com ativo na borda de subida, né, eu vou usar a saída Q para fazer essa alteração. Se ele for ativo na borda de descida, eu tenho que usar o Q barra. Tá? Aí outra coisa, então vamos voltar lá. A gente também tem o nosso contador assíncrono podendo ser usado como um divisor de frequência. Tá? A gente já viu no flip-flop tipo T que a frequência de saída dele, se ele estiver ativo, ela é sempre metade da frequência do clock. Porque eu preciso de 2 períodos de clock para inverter e inverter de novo a saída. Né? Então, a gente também utiliza contadores como divisor de frequência. A gente tem um termo que a gente utiliza que é o mod, ou seja, o módulo do contador. O módulo do contador é igual ao número de estados que eu tenho naquele contador. Então,
representa cada ciclo completo de contagem, né? Então, se eu tenho um contador de 0 a 15, eu tenho 16 valores de contagem. Então, eu tenho 16 estados, né? Do estado 0 até o estado 15. Então, um contador de módulo 16, ele tem 16 variações, né? Ou seja, ele conta de 0 até 15. Tá? Um contador, a gente tem a saída do último flip-flop, né, ou do bit mais significativo, a frequência dele vai ser igual à frequência de entrada dividido pelo módulo. Então, se a gente pegar um contador de módulo 16, né, então um contador mod 16, que é um contador de 4 bits, né, que conta de 0 a 15. Aquele bit mais significativo dele, ele vai ter como saída uma frequência que vai ser 16 vezes menor do que a frequência do clock. Tá? Então, isso a gente tem como característica. Tá? Então, aqui na figurinha, né? Se a gente tem 16 kHz nessa entrada aqui, na primeira saída a gente divide por 2, 8 kHz. Na segunda a gente divide essa daqui por 2, 4. Divide por 2, 2. Dividido por 2, 1 kHz. Tá? Então, a gente pode utilizar também as saídas dos flip-flops do contador como um sinal de frequência dividido, né? Então, aqui a gente consegue, a partir de uma frequência principal, gerar outras 4 saídas em frequência, que vão ter sempre metade da frequência anterior. Tá? Então, se a gente quiser fazer um divisor de frequência, por exemplo, né, para eu poder utilizar, né, num relógio, num contador, num cronômetro, por exemplo, né? Cronômetro só de segundos, né? Mas uma coisa comum é a gente usar a frequência da rede, porque a frequência da rede ela tem precisão nessa, né? A rede elétrica que a gente recebe na residência, ela tem variação na amplitude do sinal, ou seja, a tensão ela tem um range de variação, né? Eu posso receber aqui em Floripa, a nossa rede é 220, ela pode chegar a 230, 218, 210, dependendo de quão próximo você está do elemento abaixador de tensão, né, do transformador, de como as características da rede na sua região, então ela vai variar. Né? Então ela varia e às vezes varia bastante esses níveis de tensão que a gente tem. Mas a frequência ela é fixa, ela é bem precisa, esses 60 Hz. Então a gente pode usar a frequência da rede para sincronizar os nossos sistemas. Tá? E é comum a gente fazer isso com um sincronizador. Então a gente tem um gerador de pulsos que ele vai detectar os zeros da rede para poder gerar essa frequência. Então eu tenho aqui uma frequência de 60 Hz. Para poder gerar essa frequência de 1 Hz aqui, eu vou precisar de um contador de módulo 60. Né? Ou seja, se eu quero gerar 1 Hz a partir de 60 Hz, eu tenho que gerar um contador com módulo 60. Pelo que a gente viu até agora, a gente está sempre utilizando como módulo o final da contagem. Né? Então, se a gente tem 4 bits, eu tenho um contador de módulo 16, porque ele conta de 0 a 15. Né? Se eu colocar mais um bit ali, a gente tem um contador de módulo 32. Né? Módulo 32 vai contar de 0 a 31. Mais um bit, com 6 bits, eu tenho um contador de módulo 64. Opa, o 64, se eu utilizar o 64 lá na minha saída, eu não vou ter uma frequência de 1 Hz. Né? Então a gente tem que ter uma forma de mudar o módulo ou projetar uma forma de que esse contador não precise ser sempre o final da contagem. Para isso a gente vai aprender como projetar esse módulo de frequência. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o módulo de um contador? Né? A gente vai fazer isso projetando para que ele zere, né, que ele elimine ou ignore alguns dos valores de contagem. Né? Então, se eu quero contar um módulo de 60, eu vou contar de 0 a 59. Os valores 60, 61, 62 e 63 eu tenho que ignorar. Tá?
Então a gente sempre consegue projetar um contador com um módulo menor do que o fundo de escala dele, né? Ou menor do que o valor maior de contagem que ele pode ter. Né? Se a gente pensar em 6 bits, eu tenho 64, que é o valor máximo que eu estou contando com 6 bits. Tá? Então, se eu consigo contar até 64, eu consigo projetar qualquer contador menor. Né? Se eu consigo contar até 63, né? De 0 a 63, eu consigo projetar qualquer contador menor do que esse valor. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente cria uma lógica para zerar o contador quando ele atinge esse valor. Né? Então, se eu quero contar 60 valores, né? De 0 a 59, então eu vou ter um contador de módulo 60. Então, eu primeiro tenho que determinar quantos flip-flops eu preciso para contar até 60. Então, o valor do módulo do contador ele tem que ser menor ou igual a 2 na n, onde n é o número de flip-flops que a gente tem. Né? Então, 60 é menor do que 2 na 6. Né? Ele é maior do que 2 na 5, então eu tenho que usar 2 na 6. Tá? Aí a gente monta um contador assíncrono crescente, né? Normal, ligando as saídas, se for na borda de descida, ligando a saída Q na entrada de clock, a gente vai fazer um contador normal, e a gente vai usar uma porta NAND para poder resetar esses contadores quando a gente chega no valor de contagem. Então, se é um módulo 60, né, conta de 0 a 59, quando eu chegar no 60, eu zero o meu contador. Tá? Vamos pensar nesse contador de 3 bits, né, para a gente não precisar colocar, não ficar um diagrama tão longo aqui, então vamos pensar num contador de 3 bits. Um contador de 3 bits a gente consegue contar 8 valores. Né? 2 na 3 igual a 8. Eu conto de 0 até 7, é o meu valor máximo de contagem. Então, como é que eu faço um contador de módulo 6 a partir de um contador de módulo 8? Né? Que seria o final da contagem. A gente vai colocar essa NAND, que ela vai gerar um pulso no clear, aqui, quando ele atinge a contagem 6. Quando que ele atinge 6? Quando C e B são iguais a 1. Então, quando C e B são iguais a 1, eu estou no 6, e quando eu chego no 6, eu dou um pulso que zera todos os flip-flops. É o que a gente enxerga aqui, ó, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu estou chegando no 6, ou a partir do momento que ele enxerga esse valor aqui, né? Quando eu deveria chegar aqui no valor 6, que é quando eu tenho 1 e 1 nessas duas posições aqui, o que ele faz? Ele dá um pulso no clear. Quando ele dá um pulso no clear, eu vou jogar todas as saídas para 0, aquela entrada da NAND já não vai mais ser verdadeira, é isso que a gente tem voltando, né? Então eu zero tudo e recomeço a minha contagem. Então a gente conseguiu, a partir de um contador de módulo 8, que é um contador de 3 bits, projetar um contador de módulo 6. E assim a gente vai fazer sempre que a gente quiser mudar o módulo de um contador, né? Fazer um contador com módulo menor do que ele é capaz de contar. Tá? Então, como exercício aí de fixação para vocês, fica determinar o módulo desse contador que a gente tem nessa figura abaixo. Tá? E também qual que é a frequência dessa saída D. Tá? Então, vamos determinar qual que é o módulo e qual que é a frequência dessa saída D. Certo? Deem né, para poder resolver, e até como exercício mesmo, deem um pause no vídeo agora, tá? Que eu já vou responder o valor, mas eu vou esperar vocês responderem primeiro, depois vocês podem conferir a resposta de vocês. Beleza? Bora pausar o vídeo. Tá? Então, vamos analisar agora esse circuito aqui para a gente ver essas duas perguntas. Qual que é o módulo desse contador e qual que é a frequência que a gente tem aqui na saída D, tá? Que é quem carrega o valor do divisor de frequência. Que valores que a gente está entrando nessa NAND? Eu estou entrando com o D, o C e o B. Né? O D, o C e o B em binário, como a gente tem aqui, esses valores aqui, né? Isso daqui seria
o valor mais significativo e aqui o menos significativo, porque o menos significativo está junto do clock, sempre, né? Sempre que eu tenho clock, eu tenho o valor menos significativo. Então, a gente está enxergando o valor 1, 1, 1, 0. Né? 1, 1, 1, 0 é o valor 14. Então, esse contador aqui, ele detecta o número 14. Beleza? Então, o módulo desse contador é 14. Ele vai contar de 0 até 13. Quando ele enxerga o 14, ele vai zerar. E qual que é a frequência de saída aqui, então? A gente tem 30 kHz dividido por 14. Então, 30 kHz dividido por 14, que é o nosso valor de contagem, a gente tem 2.143 kHz. Essa é a frequência da saída do D. Vocês acertaram? Se não, né, vejam o que vocês interpretaram um pouquinho diferente e qualquer coisa deixem nos comentários. Tá? Nosso outro projeto é projetar um contador decimal de módulo 10, isso é, contar de 0 até 9. Tá? Esse eu vou pedir para vocês simularem no Proteus ou no DIDS e depois colocarem o diagrama de tempo, tá? Para a gente poder discutir lá na aula. Mas isso é um exercício, se alguém tiver alguma dúvida, pode responder lá. Tá? Nosso próximo assunto são os contadores de década. O contador de década, também conhecido como contador decimal ou BCD, ele vai contar de 0000 até 1001, que é o nosso decimal 9. Então, o contador decimal, contador de módulo 10, ele vai contar 10 valores. Ele conta de 0 a 9, que são os nossos símbolos do formato decimal. Tá? A gente tem um monte de aplicação para isso, né? Porque o nosso modo de contagem comum é a contagem decimal, então a gente tem um monte de aplicação para isso, né? Seja para contagem ou para divisão de frequência também. Né? Então, múltiplos de 10 são valores comuns de a gente utilizar. Então, a gente pode utilizar também para dividir o valor por 10. Tá? Esse é um exemplo de um contador de década. Né? Olha lá o que a gente está fazendo, aquela mesma ideia, né, que a gente já viu. Eu vou resetar ele, então eu vou ignorar todos os valores maiores do que 9. Né? Quando eu chego no 10, que é 1010, eu reseto esse meu circuito aqui. Então, ele vai contar de 0 até 9. Né? Vamos falar aqui rapidamente dos contadores decrescentes. Né? A gente já viu lá no início que o decrescente ele vai variar o bit quando a gente tem essa mudança de 0 para 1. Né? Então, ele vai contar, nesse caso aqui de 3 bits, de 7 até 0, ele conta 8 valores. Né? Então, a gente muda o estado sempre que a gente tem uma mudança de baixo para alto, né? O que acontece. Tá? Então, olhando o diagrama de tempo, sempre que a gente tem uma mudança de baixo para alto, eu altero o valor. Se a gente usar um flip-flop com ativo na borda de descida, a gente vai usar só o Q barra no lugar do Q. Então, a gente está usando aqui as saídas Q barra para gerar o clock e as saídas Q como saída da nossa contagem. Tá? Então, tá aí. A gente já viu isso lá anteriormente. E a gente tem alguns CIs que são CIs contadores já. Então, para não precisar implementar isso com flip-flop, é bem comum a gente ter já os contadores prontos. Né? Então, a gente tem o 7493, que é um contador de 4 bits, com módulo 16. O 74HC4024, que ele é de 7 bits, módulo 128, né, conta de 0 a 127. E o 4040, que é de 12 bits, ele conta até 4096, né, de 0 até 4095. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha só na configuração interna deles. O 74293, ele tem 4 flip-flops JK internamente, todos conectados em 1, né, então ele está configurado como flip-flop tipo T ativo. Tá? O Q0 é o menos significativo. E esse CI ele tem uma característica. Né? Olha só, eu tenho aqui implementado
né, eu tenho essa entrada clock pulse, que é a entrada... Se vocês notarem que a gente tem duas entradas de clock pulse, né, eu tenho a 0 que está conectada nesse flip-flop e essa daqui que está conectada nesse outro flip-flop aqui. Tá? As duas são acessíveis externamente, né? Então se eu quiser usar ele só como flip-flop tipo T ativo ou um divisor de frequência por 2, eu posso usar só esse daqui. Mas notem uma coisa, né? Se eu só entrar com clock nesse ponto aqui, o único que vai variar é o Q0. Né? Se eu entrar no CP1, esse conjunto de 3 flip-flops aqui vai funcionar como um contador de módulo 8, né? Ou seja, 3 flip-flops. Para que ele funcione como um contador de 4 bits de módulo 16, eu tenho que ligar esse Q0 no CP1. Tá? E além disso, eu posso usar essas duas entradas, o MR1 e o MR2, para desenvolver uma lógica de reset dele. Né? Então eu já consigo configurar, né, módulos diferentes de 16 nele, sem precisar de uma porta lógica externa. A gente consegue fazer isso com ele mesmo. Tá? Então já tem aquela NAND ali. Aí, né, os flip-flops 1, 2 e 3 já estão interligados internamente, né? E o 0 a gente pode conectar para formar um contador de 4 bits. Tá? Se a gente deixar esse MR aqui no 0, ele funciona como um módulo 16, e se a gente conectar ele, né, nas entradas respectivas aqui, a gente consegue fazer ele de módulo 10, ou alterando o módulo a partir de outra lógica. Né? No caso aqui a gente tem, para fazer aquele exemplo lá do módulo 14, que se vocês lembram lá é o nosso primeiro exercício, a gente precisa de 3 bits para poder detectar o 14. Então a gente tem esse daqui entrando direto e uma porta AND para detectar esses outros valores aqui. Tá? Se eu quisesse fazer um contador de módulo 15, eu precisaria de uma AND de 2 entradas aqui também, ou uma AND de 3 entradas para incluir esse valor aqui. Tá? Para contar de 0 a 14, se a gente quisesse. Tá? Bom, visto esses CIs de contadores, né, e vocês podem dar uma olhada lá na folha de dados de cada um deles, tem as configurações internas, alguns vão ter alguma diferença na ligação, mas todos eles têm essa mesma característica, né, e esses são assíncronos porque o clock tem essa entrada aqui. A gente tem contadores implementados em CI que são síncronos também. Tá? Caso esse aqui é assíncrono. Vamos falar um pouquinho sobre atraso de propagação. Essa é uma grande desvantagem dos contadores assíncronos, tá? Porque como a gente tem aquele clock sendo distribuído em cadeia, né, de um flip-flop para o outro, a gente acaba limitando a frequência máxima de operação por conta desse atraso de propagação, porque o atraso ele vai se dar não só em um flip-flop, mas ele vai se somando com os outros atrasos. Tá? Então vamos analisar aqui um pouquinho. Né? Então a gente tem um contador crescente de 3 bits, período de clock de 500 nanosegundos e uma frequência de 2 MHz. Cada flip-flop com atraso de 50 nano. Então o meu período é de 500 nanosegundos. Beleza? Isso aqui não está em escala, então é só para a gente representar, né? Então, olha só, no primeiro eu tenho 50 nanosegundos. Nesse pulso do segundo, eu tenho o atraso do primeiro, mais o atraso do segundo. Então, aqui eu já tenho um atraso de 100 nanosegundos. Nesse terceiro, eu tenho o atraso do primeiro, o atraso do segundo, mais o atraso desse terceiro flip-flop. Então, aqui eu já estou somando 150 nanosegundos, tá? Qual que é o problema aqui? Se a gente notar bem nesse ponto aqui não vai ser um problema pequeno, né? A gente vai ver um problema mais grave depois. Mas olha só, como é que fica a minha contagem aqui? 0, 1, 2, 3. Estão vendo que nesse pequeno espaço de tempo aqui, eu volto para 2? Né? Porque eu tenho 0 e 1, então é como se eu estivesse nesse ponto aqui. Tá? Então esse atraso de propagação aqui, ele em alguns pontos começa a ser problemático. Né? E além de aqui eu voltar para 2,
aqui eu volto para 3. Né? Então aqui a gente tem desculpa, aqui eu volto para 0. Né? Nesse exato momento que antes desse aqui mudar, olha só, eu tenho aqui 3, aqui 2 e aqui 0. Onde eu tenho 0 e 0. E aqui, né, mas por um período de tempo vai acontecer aquilo, mas depois eu chego no meu valor 4, né, que é a minha sequência de contagem, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Mas olha só esse próximo caso. Eu tenho o mesmo contador de 3 bits, o período agora de 100 nano, porque a frequência é de 10 MHz, e esse atraso de 50 nanosegundos. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um atraso no primeiro que já é metade do período. Nesse segundo aqui, ele foi para 1, foi para 0, aqui chegou em 2, depois chegou em 3, voltou para 2, né? Aqui voltou para 0, e nesse caso aqui o atraso de propagação é tão significativo que eu não tenho o valor 4. Se vocês notarem aqui, o próximo valor que eu enxergo é de tão atrasado que esse sinal está em relação ao clock e em relação aos outros sinais que eu tenho, que o valor 4 ele nem existe. Né? Mesmo aqui não estando em escala, mas só para a gente... Aqui até a escala está melhor, né? Mas só para a gente perceber, eu nem enxergo o número 4. Né? A sequência de valores aqui, ela está certa, ela não está errada. Só que na saída eu nem tenho o valor 4, porque eu tenho uma soma de atrasos de propagação. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha esse atraso de propagação, faz com que limite a utilização dele em alguns casos. Né? O tempo do clock, o período do clock, ele tem que ser maior para que eu tenha todos os valores de contagem. Não estou nem dizendo para que eu tenha eles bonitinho, né? Mas para que eu pelo menos enxergue a sequência de contagem em algum momento, ele tem que ser maior ou igual do que o número de flip-flops vezes o tempo de propagação. Tá? Então, a frequência máxima de operação dele vai ser 1 sobre o número de flip-flops vezes o tempo de propagação máximo. Tá? Então, essa é uma limitação dos contadores assíncronos. Tá? Se eu aumentar o número de bits dele, ou seja, se eu aumentar o número de flip-flops, a frequência máxima de operação ela vai cair muito. Tá? E ela é dependente desse número de flip-flops. A gente vai estudar no próximo vídeo os contadores síncronos e a gente vê que isso não acontece. Né? A gente não tem a quantidade eu tenho atraso de propagação, mas a quantidade de bits ela não é significativa para a frequência que a gente está operando. Beleza? Tá? Então, esse era o nosso conteúdo para hoje, da parte 3, dos contadores síncronos. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, não deixem de entrar em contato. Um abraço para vocês.